Vivemos guiados por poderes que fingimos compreender. De todos os poderes que moldam nossa vida, nossas emoções destacam-se tanto por sua capacidade de influenciar dramaticamente nosso bem-estar, quanto pelas maneiras misteriosas com que o fazem. Ao sermos dominados por uma forte emoção, muitas vezes perdemos a capacidade de distinguir entre racional e irracional, certo e errado, e, em casos extremos, entre o real e o imaginado. As emoções podem nos impulsionar a fazer coisas que mal imaginávamos ser capazes, às vezes para o bem, mas frequentemente para o mal. E de todas as emoções, a raiva destaca-se como uma das mais poderosas e certamente a mais destrutiva. Fúria, ressentimento, hostilidade crônica e ódio são todas formas de raiva que, se permitidas a persistir, podem resultar em intenso sofrimento pessoal, prejudicar aqueles próximos a nós e até mesmo causar mortes em massa. No século XX, centenas de milhões de pessoas morreram nas mãos de movimentos políticos alimentados pelo ressentimento das massas, um fato que deveria nos alertar sobre o perigo de ignorar nossa raiva. No entanto, nem toda raiva é patológica e destrutiva. Às vezes, a raiva é uma resposta justificada ao maltratamento, e até mesmo a fúria pode ser benéfica se nossa vida estiver em perigo. Fúria, ressentimento, hostilidade crônica e ódio são todas formas de raiva que, se permitidas a persistir, podem resultar em intenso sofrimento pessoal, prejudicar aqueles próximos a nós e até mesmo causar mortes em massa. No século XX, centenas de milhões de pessoas morreram nas mãos de movimentos políticos alimentados pelo ressentimento das massas, um fato que deveria nos alertar sobre o perigo de ignorar nossa raiva. No entanto, nem toda raiva é patológica e destrutiva. Às vezes, a raiva é uma resposta justificada ao maltratamento, e até mesmo a fúria pode ser benéfica se nossa vida estiver em perigo. Aqueles que não mostram raiva diante das coisas que deveriam despertar raiva são considerados tolos. A raiva também pode nos fornecer a energia e a autoafirmação necessárias para nos transformarmos, alcançarmos nossos objetivos e nos envolvermos em atividades construtivas. A raiva é um sinal de que algo dentro de nós quer viver e se afirmar, enquanto sua antítese, a apatia, significa que uma vontade de morte nos dominou. Mas o problema que todos enfrentamos é como aproveitar o lado construtivo da raiva, evitando suas tendências destrutivas. O objetivo deste vídeo é examinar como podemos fazer isso. E para começar, devemos analisar a conexão entre impotência e raiva. De fato, nenhuma emoção social é mais difundida hoje do que a convicção da impotência pessoal, a sensação de ser assediado, cercado e perseguido. Arthur M. Schlesinger, Jr. Enquanto correta a afirmação que o poder absoluto corrompe absolutamente, o inverso também é verdadeiro. A impotência absoluta corrompe absolutamente. Quando sentimos que nossas vidas têm pouco valor, quando nossa apatia leva à estagnação em uma forma de trabalho que produz apenas um salário e um vazio na alma, quando estamos cercados por governos e corporações cujo poder excede em muito qualquer coisa que sejamos capazes, e quando nos encontramos perdidos em um mar de outros sem rosto, com os quais não conseguimos nos conectar, a impotência e, em seguida, a raiva e a fúria parecem ser o resultado. Nosso problema particular neste ponto da história é a perda generalizada do senso de significado individual, uma perda que é sentida internamente como impotência. Tantas pessoas sentem que não têm e não podem ter poder, que até a autoafirmação lhes é negada, que não lhes resta nada para afirmar e, portanto,
não há solução além de uma explosão violenta. Mas além das forças sociais, a própria vida ou os fardos existenciais que todos enfrentamos também podem desencadear os sentimentos de impotência que geram raiva. Ao nascermos, somos lançados em uma realidade que pode ser destruidora, frustrantes e hostil a nossos desejos. A impotência que sentimos diante da indiferença fria da realidade é agravada pelo fato de que, embora façamos o nosso melhor para negá-lo desesperadamente, lá no fundo sabemos que nosso desejo primordial de nos perpetuar está fadado ao fracasso. A morte espera a todos. Não entre docilmente naquela boa noite. Enfureça-se contra o morrer da luz, disse o poeta. No entanto, apesar de a raiva ser uma resposta natural e, às vezes, saudável aos sentimentos de impotência, a maioria de nós foi culturalmente condicionada a suprimir nossa raiva. Criamos rituais sociais intricados para manter uma imagem altruísta comum por trás da qual escondemos a raiva e o ressentimento que moram dentro de nós. E ao fazer isso, nos tornamos psicologicamente instáveis, fracos e propensos a distúrbios psicossomáticos e explosões de raiva que podem surgir do nosso inconsciente aparentemente sem provocação. Dada a quão impotente e propensa à raiva muitas pessoas estão nos dias de hoje, devemos encontrar uma maneira construtiva de lidar com a presença da raiva. E para nos ajudar a fazer isso, vamos recorrer ao conceito do daimônico. O daimônico é um termo do antigo grego que originalmente era usado para se referir a um poder que vinha de fora do homem, um espírito ou intermediário entre os deuses e os humanos. Daimônico, em termos psicológicos modernos, é definido como qualquer função natural que tem o poder de tomar conta de toda a pessoa. Sexo, amor, raiva, fúria e o desejo de poder são todas paixões daimônicas que têm o poder de nos possuir e sobrepujar nossas faculdades conscientes. São impulsos instintivos poderosos que nos impulsionam de maneira amorfa em direção ao seu cumprimento e, portanto, podem nos animar ou prejudicar. Enquanto os benefícios das paixões daimônicas, como sexo e amor, são óbvios, devido a condicionamento cultural, a maioria das pessoas não está ciente do lado construtivo da raiva. Nossa cultura exige que reprimamos a maioria de nossa raiva e, portanto, estamos reprimindo a maioria de nossa criatividade. A necessidade de ser criativo não se limita a artistas ou a certos tipos de personalidade. Pelo contrário, a necessidade de ser criativo é convocada em todos nós sempre que conflitos internos ou externos e caos se manifestam em nossa vida. A presença de conflito e caos significa a necessidade de algum tipo de mudança em nossa visão de mundo ou de alteração em nosso caráter ou ambiente. Quando somos criativos, em vez de reagir ao caos e conflito com passividade e impotência, reagimos de maneira proativa, transformando nossa mente ou dando forma a algum componente no mundo externo para nos ajudar a dar sentido ao caos, lidar com ele e, em última análise, transcendê-lo. O processo criativo é um processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. Dada a função da criatividade em transformar o caos e o conflito em ordem e forma, e os sentimentos de impotência em poder, a falta de uma saída criativa suficiente em nossa vida é a principal culpada por muitos de nossos problemas pessoais. No entanto, cada ato de criação é, antes de tudo, um ato de destruição. Se estamos criando um estado mental mais poderoso ou algo de valor extremo no mundo externo, primeiro precisamos limpar o antigo e obsoleto para dar lugar ao novo. Você deve querer queimar a si mesmo em sua própria chama.
Como você poderia desejar se tornar novo a menos que primeiro tenha se tornado cinzas? E para nos ajudar a nos engajarmos nessa destruição criativa, a coragem, a assertividade e a energia que acompanham a raiva podem se mostrar indispensáveis. Embora sejamos condicionados a negar a raiva dentro de nós, muitos grandes pensadores, personalidades e artistas ao longo dos séculos enfatizaram a necessidade de acessar e utilizar essa paixão daimônica como estímulo para a criatividade e autotransformação. Daí porque em O Matrimônio do Céu e do Inferno, de William Blake, Satanás é o símbolo da criatividade, atividade e energia que luta para se libertar. A raiva pode ser a paixão daimônica da destruição necessária para qualquer forma de criação duradoura e significativa. Criar, atualizar suas possibilidades, sempre envolve aspectos destrutivos, assim como construtivos. Sempre envolve destruir o status quo, destruir padrões antigos dentro de si mesmo, progressivamente destruir o que se agarrou desde a infância e criar formas e maneiras novas e originais de viver. Toda experiência de criatividade tem sua potencialidade de agressão ou negação em relação a outras pessoas em seu ambiente, ou em relação a padrões estabelecidos dentro de si mesmo. Criar, atualizar suas possibilidades sempre envolve aspectos destrutivos, assim como construtivos. Sempre envolve destruir o status quo, destruir padrões antigos dentro de si mesmo, progressivamente destruir o que se agarrou desde a infância e criar formas e maneiras novas e originais de viver. Toda experiência de criatividade tem sua potencialidade de agressão ou negação em relação a outras pessoas em seu ambiente ou em relação a padrões estabelecidos dentro de si mesmo. Dado que a raiva é uma resposta natural a sentimentos de impotência e a supressão da raiva é perigosa, precisamos reconhecer nossa raiva e não permitir que ela cause estragos inconscientemente em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Pois se pudermos nos tornar mais conscientes e aceitantes da raiva dentro de nós, podemos usá-la para nos fortalecer, nos impulsionar criativamente em direção a metas distantes e nos transformar em indivíduos mais autoafirmativos e decisivos. Mas se nos conformarmos ao condicionamento cultural e ignorarmos ou suprimirmos sua presença, nossa raiva eventualmente se transformará de uma paixão daimônica em um poder demoníaco, com resultados potencialmente devastadores. Aprender a viver criativamente com a raiva ou ser violentamente devorado por ela. Nós decidiremos nosso próprio destino. Escolhamos sabiamente.